Bom dia, gente. Eu quero compartilhar hoje, quero contar para vocês uma coisa que me aconteceu um dia que eu fui no mercado, né, comprar lá alguma coisa, estava faltando aqui em casa. E quando eu estava chegando, eu passei por uma pessoa que ele disse assim, que ia pedir ajuda, que precisava de ajuda, e ele estava pedindo para uma imagem, né? Uma imagem de escultura. E no momento assim, naquele que eu passei, que eu ouvi, daí eu falei com ele assim, por que você não pede pro teu Salvador, para Jesus? Aí ele disse assim, então tá bom, então eu peço para a mãe, vou pedir para a mãe dele então. Aí eu disse assim, olha, é melhor você pedir pro filho, porque foi o filho que morreu na cruz por você. Eu falei, não foi a mãe que morreu na cruz para salvar a humanidade, foi o filho que morreu na cruz para salvar a humanidade, né? Então nós devemos aceitar o filho e não a mãe, que é a Maria, né? A Virgem Maria lá, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz. Então, assim, em matéria de salvar, de salvação, de obediência, tem que ser ao filho e não à mãe. Porque a própria mãe sabia, Maria sabia que quem ia salvar a humanidade era o filho dela que ia nascer, né? Jesus Cristo, né? Que na verdade filho de Deus. Porque ela sabia muito bem que ele não era filho do esposo dela, né? De José. Então, ela própria já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha que interessante, né? E isso não quer dizer que eu estou desonrando ela. Eu honro ela como minha irmã, mas como minha Salvadora, ela não é. Ela não é salvadora de ninguém, né? Ela só gerou o filho porque ela foi uma escolhida, como o anjo disse, né? O anjo disse que ela era bem-aventurada entre as mulheres, né? Ela era uma mulher diferenciada, que Deus escolheu para dar o seu filho, né? Para que o seu filho viesse a ser gerado nela, né? Através dela. Mas ela não é a salvadora, né? As pessoas às vezes fazem essa troca, às vezes por uma inocência, né? Querendo tanto respeitar ela, que eles trocam, acham que ela também é uma salvadora. Ela não salva ninguém, ela não intercede por ninguém, né? Hoje, mesmo porque ela já está morta, né? Ela fez muito também, quando ela estava viva, porque ela falava que Jesus era o Salvador da humanidade. Então ela pregava Jesus, o filho dela, como Salvador, e não ela como uma salvadora, né? Como muitos ainda vê ela como uma salvadora, como uma intercessora. Ela não está no céu intercedendo por ninguém, ela está aqui como qualquer um outro aí que morreu, aguardando, né, a vinda de Jesus. E nós devemos aceitar Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz para salvar a humanidade. Só ele podia, porque ele veio, foi tentado em tudo e em nada pecou. Não houve uma só palavra na boca de Jesus de engano, a Bíblia diz. Então, por isso ele foi digno de morrer para salvar o pecador. Então, nós devemos aceitar quem? Jesus Cristo, porque ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Messias, o esperado, né, do povo. Mas agora já vai ser a segunda vinda de Jesus, porque a primeira ele já veio, né? E muita gente ainda está esperando ele pela primeira vez. Então tem que ser pregado que ele já veio e ele é o nosso Salvador. Louvado seja Deus, que ele se entregou, né? Ele não foi vencido. A humanidade não venceu Jesus e matou. Jesus se entregou. Você pode ver isso já ali naquele versículo que diz que quando Judas o traiu para entregar ele ao povo com o beijo lá, como todo mundo já sabe, Jesus deu um passo à frente.
Então isso significa, ele se entregou. Ele já sabia que o povo estava ali para prendê-lo. E ele já sabia de todo o sacrifício que ele ia passar, de toda a dor, de toda a humilhação que ele ia passar pela humanidade, né? Então ele deu um passo à frente. Ainda chamou o traidor de amigo. Olha que incrível, gente. Que incrível. Chamou o traidor de amigo. E deu um passo à frente. E disse para ele, faça logo o que você veio fazer. Porque Jesus não foi vencido. Jesus se entregou. Ele se entregou de livre e espontânea vontade. E desde o pecado de Adão e Eva, ele já sabia que ele ia ter que passar por esse processo doloroso, como todo mundo sabe, que não foi fácil o sacrifício de Jesus. Então temos que dar valor nesse sacrifício, porque ele não vai fazer de novo. Ele fez uma vez e para sempre está feito, né? A humanidade precisa de crer no sacrifício de Jesus para ser salvo. Então foi isso que eu disse para o rapaz. Não peça ajuda à mãe dele, peça ajuda ao filho, que dessa vez é o filho que está na frente da mãe, né? Não é tirando a autoridade da mãe, de ser mãe, mas é porque é ele o escolhido de Deus para ter morrido e pela salvação da humanidade. Então, vocês acham que eu fiz certo? Fiz certo, né? Eu creio que sim, porque não pode ser de uma outra maneira, que de uma outra maneira fica errado, né? Se for para achar que é Maria que salva e encostar a Jesus, a pessoa não vai ter a salvação no último dia, porque só Jesus salva. Tenham um bom dia e fiquem com Deus. E o Senhor os proteja, os abençoa, e o Espírito Santo de Deus possa dar sabedoria aos corações, para que possam crer no nosso Jesus, no nosso Messias, o Yeshua, né, que é o nosso Salvador.